Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Pedro e eu estou aqui em mais um vídeo para a Bíblia com você. Então, sem ficar rolando, bora mergulhar na palavra junto comigo? E pessoal, dessa vez a gente vai ler em Marcos 7 e a gente vai ler do versículo 6 ao 13, tá bom? Olha o que tá dizendo aqui, ó. Versículo 6 ao 13. Jesus respondeu: Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Como Isaías estava certo. Ele escreveu assim: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas, na verdade, o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: Vocês abandonam os mandamentos de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Olha o que fazia. Continuam fazendo, né, hoje ainda. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar seus pais. Olha. Assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. É porque naquela época, até hoje em dia eu acredito, né? Que eles sempre arranjam um jeito de contrariar o ensinamento de Deus, né? E Jesus não gosta disso, nem Deus, né? Primeiro, obedecer a Deus. No tempo de Jesus, alguns líderes orientavam o povo a fazer coisas extras que Deus não tinha mandado. Portanto, as pessoas se perguntavam: devemos obedecer à Bíblia ou o que esses líderes nos dizem? Essas leis extras muitas vezes tornavam difícil a vida para as pessoas. Entretanto, o desejo de Deus era que a lei libertasse as pessoas de obrigações impossíveis. Ou seja, todos esses mandamentos que Deus deu pra gente, né? Obedeça ao seu pai e sua mãe, para que prolongue os dias na terra. Todos os ensinamentos que Deus deu não são impossíveis de se cumprir. Tudo que esses ensinamentos que Deus deu pra gente não são impossíveis de se cumprir. Uma das leis extras, por exemplo, permitia a um filho que ele se isentasse da responsabilidade de ajudar os pais se ele dissesse, referindo aos seus bens: eu dediquei isso a Deus. Porém, a lei de Deus dizia: respeite o seu pai e a sua mãe. Amar os pais e cuidar deles deve vir antes do dever que temos para com as outras pessoas. Vou ler de novo. Amar os pais e cuidar deles deve vir antes do dever que temos para com as pessoas. Assim, essas leis extras irritaram Jesus, porque impediam as pessoas de obedecerem a Deus. As coisas mais importantes devem vir em primeiro lugar. Obedeça às leis de Deus. Então, você saberá o que pensar sobre todas as outras leis da vida. Então, pessoal, é o que eu falo em quase todos os meus vídeos. A gente tem que sempre obedecer aos mandamentos de Deus. Nós temos que ter respeito a Deus. Peraí, deixa eu só... Aí, pronto. É que tava o reflexo do sol, né? Onde que eu tava? Nós temos sempre que obedecer a Deus. Nós temos que tomar cuidado com essas leis que o homem inventa, vamos dizer assim, pra gente aqui na Terra. Nós temos que primeiro obedecer a lei de Deus. Para aí depois a gente vai saber sobre o que pensar sobre as outras leis da vida. É o que tá dizendo aqui no final. Então, pessoal, honra seu pai e sua mãe, que é outra coisa que tá dizendo aqui. Honra seu pai e sua mãe em primeiro lugar.
uma coisa que eles faziam, sempre contornavam os mandamentos de Deus, era que, tipo, vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho um carro. Aí meu pai, ele tá precisando de ajuda, não tem carro pra se locomover, ir no mercado, essas coisas. Mas se eu disser assim, eu dediquei isso a Deus, isso é uma coisa que eles mandavam as pessoas fazer naquela época. Só que isso não é certo o que Jesus falou pra gente, isso não é certo de se fazer. A gente tem que honrar o nosso pai e nossa mãe. Porque se não fosse eles, a gente não tava aqui na Terra, né? Se não fosse Deus, a gente não tava aqui na Terra. Então, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Toda vez que você acordar, agradeça a Deus. Fugindo um pouquinho do assunto. Toda vez que você acordar, sempre agradeça a Deus. Pare de reclamar um pouco. Porque olhe em volta tudo que você tem. Às vezes pode ser pessoas que não têm isso que você tem. Então, sempre agradeça por tudo que você tem. Tá bom? Pessoal, um beijo, um forte abraço. Que Deus te ilumine na sua caminhada da vida, tá bom? Deixa o like, compartilhe com os amigos para essa palavra para cada vez mais pessoas e que essas pessoas sejam salvas, tá bom? E também se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí você vai receber todas as notificações quando sair um vídeo novo, tá bom? Um forte abraço, que Deus te ilumine na sua caminhada da vida e até o próximo vídeo, gente. Tchau, pessoal! Opa!